Olá, boa tarde. Feliz em estarmos novamente juntos, mesmo que virtualmente. Ainda há necessidade de estarmos assim separados, mas conectados pelo coração. Então, vamos começar a nossa tarde de hoje, a nossa doutrinária, começando com a prece. Uma prece que é algo muito pessoal. É a conexão que cada um de nós estabelece com o sagrado. Não existe a forma correta de orar. Com olhos fechados, com olhos abertos. O importante é que exista a conexão, para que ao final de uma oração possamos nos sentir reconfortados. Vamos orar. Solicitando a presença amiga da espiritualidade benfeitora, responsável pelo trabalho da casa, para que possamos estar receptíveis a tudo que for dito, entendendo que tudo que for dito é uma necessidade de cada um de nós, de todos nós. Solicitando a essa espiritualidade benfeitora que equilibre o trabalho, para que tudo saia na mais perfeita ordem e todos nós possamos ser assistidos das nossas necessidades. Com a tua permissão, Pai amigo, iniciamos mais uma doutrinária. Então, rico, pobre, gordo, magro, bonito, feio, como se processa a reencarnação? Será que tudo que nós passamos estava previsto acontecer? O que tenho vivido tem me proporcionado dor ou aprendizado? Ou mais dor ou mais aprendizado? As provas que preciso realizar foram todas escolhidas por mim? Vamos refletir? E a reflexão, essas reflexões, elas serão feitas a partir do tema de hoje. Escolha das provas. Esse é um tema que consta no Livro dos Espíritos, livro segundo. E esse livro segundo é a parte que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E o tema de hoje consta no capítulo 6. E esse mês nós estamos de parabéns, porque é um mês em que a doutrina espírita tomou corpo, passou a ser conhecida no mundo todo, através do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril de 1857. Então, estamos completando 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos e de início da doutrina espírita. Lembrando que a doutrina é dos espíritos e não de Kardec. Kardec, ele foi aquele que teve a missão de codificar, ou seja, reunir as informações trazidas pela espiritualidade. Então, vamos entender esse tema a partir da reencarnação. Como é que se processa a reencarnação? Então, a reencarnação aqui na Terra é através das provas e expiações. Então, nós vivemos no planeta Terra, o planeta Terra ainda se encontra como um mundo inferior. E uma das características desse mundo inferior, do qual nós fazemos parte, são as provas e as expiações. São características desse planeta inferior, que está sendo a Terra, mas que está passando por um momento de transição e deixará de ser um planeta de provas e expiações, tornando-se um mundo de regeneração. Lembrando que o mundo de regeneração não é ainda um mundo perfeito. O mundo de regeneração é um mundo de transição, porque ele está entre o mundo inferior, entre os mundos inferiores e os mundos mais elevados. Então, a Terra, quando deixar de ser de provas e expiações, se tornando um mundo de regeneração,
As expiações, elas não serão mais necessárias, mas as provas continuarão fazendo parte. Por quê? Necessitamos, enquanto espíritos que somos, necessitamos desse aprendizado para crescermos, para nos tornarmos espíritos perfeitos. Essa perfeição a qual todos nós estamos destinados e que é uma caminhada, é uma trajetória evolutiva. Não se dá da noite para o dia. Então, o que é que nós sabemos sobre as provas? Ouvimos tanto falar de provas, ouvimos tanto falar de expiações, mas será que já compreendemos o que significa cada uma? Então, o tema de hoje nos traz esse entendimento acerca do que são provas, como também do que são expiações, porque necessitamos compreender o que significa cada uma, a diferença que existe entre elas. Então, prova é tudo aquilo que nós necessitamos aprender. Sim, todos nós necessitamos aprender alguma coisa. Na verdade, muitas coisas nós precisamos aprender para que possamos atingir essa evolução a qual todos nós estamos destinados. E aí podemos entender essas provas como sendo o pão nosso de cada dia, que Jesus nos coloca na oração do Pai Nosso. Então, nós temos a necessidade de aprender algo, de reformular algo em nós, de fazer surgir algo em nós, de fazermos as virtudes que foram colocadas pelo Pai em forma de semente. Nós temos a proposta de estar solidificando essas virtudes em nós. Então, essas provas são as situações que nós vivenciamos, tendo a oportunidade de nos melhorarmos. Então, todos os dias nós vivenciamos algo. E nessa vivência, nós temos a oportunidade de estar aí florescendo uma virtude em nós. É a paciência, é a tolerância. Precisamos compreender as provas nesse sentido. O que as situações pedem de nós? Então, a prova é como lembrarmos do nosso momento na escola. Quando vamos fazer alguma prova, é para que possamos estar ali testando o nosso aprendizado, para percebermos se já sabemos aplicar aquilo na nossa vivência. É assim que funcionam as provas na nossa encarnação. Todos nós estamos em provação. Isso precisa ficar muito claro. Todos nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra, estamos em provação. Porque todos nós precisamos aprender algo. Nem todos que estão encarnados estão em expiação. Lembrando também que a expiação é necessariamente uma prova, porque na expiação nós estamos aprendendo alguma coisa. Ao mesmo tempo que nós estamos reajustando, nós estamos aprendendo, ou pelo menos é essa, né, a proposta de aprendermos alguma coisa. O tempo todo nós somos colocados nessa necessidade de aprendermos algo. Estamos encarnados para aprender, para crescer. Ninguém está encarnado com a proposta de enfeitar o planeta Terra, mas sim de crescer. A nossa proposta é de crescimento. Precisamos também compreender que podemos viver a mesma situação, mas um está em provação e o outro em expiação. Porque a maioria de nós tem o costume de generalizar tudo. Tá? Então, fulano está passando por isso, porque algo ele fez em outra existência. E não necessariamente ele fez algo e está precisando reajustar.
Ele pode estar precisando ali aprender algo, a ter a paciência, a ter a humildade, a justiça, o respeito. Então, nem toda situação que nós estamos vivendo caracteriza a mesma coisa. Pode ser para um provação e pode ser para um outro uma expiação. Mas toda expiação, voltando a lembrar, toda expiação é também uma provação. Por isso que estamos todos em provação. Todos que estão encarnados precisam aprender alguma coisa. Mas como diferenciar uma da outra? Como é que eu posso saber o que é provação e o que é expiação? A expiação, ela está ligada a um passado. É aquilo que denota sofrimento. É aquilo que é penoso, que faz sofrer o indivíduo. A aprovação, ela denota luta e esforço. O grande problema é que a maioria de nós vê sofrimento em tudo, não é? Mas não é tudo que é sofrimento. Dor é diferente de sofrimento. E isso precisa ficar entendido. A expiação, ela denota sofrimento. A provação, ela denota a luta e o esforço, porque sim, ainda é uma luta e um esforço para todos nós, ou pelo menos para a maioria de nós espíritos encarnados, estarmos nos refazendo, estarmos desconstruindo o homem velho para dar lugar ao homem novo. Então, sim, é uma luta trabalhar essa impaciência, essa intolerância, essa falta de justiça que existe em nós. Não é fácil, mas não é tão difícil quanto a expiação. Porque a expiação está ali envolvidos sentimentos muito negativos que ainda estão ali adormecidos em nós, ou muitas vezes eles estão bem acordados. Então é muito difícil lidar com essa dor que nós vamos reviver nessa existência atual. Dores de um passado e que na vivência atual, em algum momento, elas serão despertadas. Então, a aprovação, ela é muito mais suave do que a expiação. Mas ela requer de nós muita atenção. Muita atenção. Por quê? Porque uma aprovação, ela pode se tornar uma expiação futura. Então, se nós formos aqueles que ficam sempre deixando para depois, se nós somos sempre aqueles que acreditam que o problema está só no outro, ou que está apenas, né, que só faz parte do outro, nós estamos permitindo com isso que aquilo que seria possível realizar agora, que aquilo que poderia ser uma luta, ser um esforço, ela passe a ser futuramente um sofrimento. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, a necessidade de estarmos ali na luta diária, no esforço diário, para que não transformemos uma provação, uma necessidade de aprender algo, em uma expiação futura. Normalmente, a maioria de nós se preocupa apenas com a situação que está vivendo, né? A família que está inserido, o trabalho, e aí só se prende aquela situação ali, aquilo que está passando, porque enxerga como um grande sacrifício. É um sacrifício estar convivendo com essas pessoas, é um sacrifício estar realizando aquele trabalho, mas não presta atenção ao sentimento que está sendo gerado, ao que precisa ser trabalhado naquilo, naquela situação. Então, nós estamos sempre nos questionando: será que eu escolhi passar por tudo isso? Normalmente, para quem tem um entendimento, né, da reencarnação, para quem acredita na reencarnação. E muitos de nós espíritas se questionam,
né, sobre esse fato. Será que, diante daquilo que nós estamos passando, e que normalmente nós colocamos tudo no mesmo pacote, e enxergamos tudo como sofrimento, né? Dor, o que é dor, nós enxergamos como sofrimento, e aí sempre nos questionamos, será que eu escolhi passar por tudo isso? Precisa ficar muito claro mais uma coisa. Muitas coisas que nós temos vivenciado, elas não são decorrentes de escolhas passadas, de situações passadas. Elas são decorrentes das escolhas que estamos fazendo no aqui e agora. Por conta da nossa invigilância, por não sabermos fazer escolhas, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas. E a maioria de nós não consegue fazer as escolhas mais acertadas. E quando nós não acertamos as escolhas, nós sofremos. Nós nos comprometemos ainda mais com as leis divinas. Nem tudo que eu passo, nem tudo que eu estou experimentando em decorrência de um passado. Pode estar nas escolhas que eu tenho feito no aqui e no agora. Nem tudo estava planejado para acontecer. Nem tudo que nós estamos vivendo estava planejado para acontecer, ou acontecer dessa forma. Muitas coisas estão acontecendo porque nós não somos vigilantes o necessário, porque nós não somos comprometidos o necessário com o nosso processo evolutivo. E aí vamos fazendo escolhas desacertadas. Mas é muito mais fácil colocarmos a culpa no passado. É muito mais fácil entendermos que foram as pessoas que dificultaram. É muito mais fácil acreditarmos que foi alguém lá no passado que dificultou esse processo de agora. Mas não abrimos os nossos olhos para percebermos de que forma nós estamos encaminhando a nossa existência. O que é que eu tenho escolhido? De que forma eu tenho escolhido viver? Para percebermos que muitas coisas é do aqui e agora. O que a espiritualidade nos alerta no Livro dos Espíritos? Porque a grande preocupação é todas as escolhas, tudo que nós estamos passando. Fui eu que escolhi? Nós temos essa capacidade, essa permissão de escolher tudo que nós estamos passando? É necessário. Tem temas que é tão necessário estarmos voltando, porque parece que já sabemos muito, não é? Mas não, ainda não sabemos o básico. Muitos de nós ainda não entendem nem o básico. Então, muitas vezes, ouvimos espíritas dizer que se você está passando por isso, você escolheu passar. Você escolhe passar. Tudo que você passa foi você que escolheu. Não se processa assim o nosso planejamento reencarnatório, não. Para entendermos melhor essa escolha das provas, é só entendermos os 3 tipos de reencarnação. Existe a reencarnação compulsória, que é aquela na qual o espírito ele não tem condição de fazer escolha nenhuma, porque ele já está tão comprometido com ele mesmo, ele já está tão perdido nele mesmo, que ele não tem condição de escolher. Então, todo o planejamento, todas as escolhas são feitas pela equipe responsável pelo nosso retorno. Claro que sempre com a permissão do Pai. Tudo que acontece, existe a permissão do Pai. E existe também a reencarnação proposta. Essa é a que a grande maioria de nós vivencia. É aquela na qual nós temos
parcela ali de escolha. Na verdade, a espiritualidade alerta, nessa parte do Livro dos Espíritos, que nós escolhemos o gênero das provas. Ou seja, as situações em que nós vamos ali estar vivendo a nossa existência. Então, nós temos esse direito de escolher o gênero das provas, não a prova em si. Nessa reencarnação proposta, conta o nosso livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio, ele é limitado, graças a Deus. Mas, na verdade, ele é limitado por nós, pela nossa inferioridade moral. Nós não temos essa condição moral de escolher tudo. Então, a espiritualidade benfeitora estará sempre ali conosco, a espiritualidade responsável pelo planejamento reencarnatório estará sempre presente conosco para fazer todo o planejamento necessário para estarmos aqui. Existe também a reencarnação livre. Essa reencarnação livre aí é dada àqueles espíritos que têm toda uma condição moral de planejar o seu retorno. São os espíritos missionários. Na verdade, todos nós estamos aqui também em missão, porque todos nós temos algo a cumprir. Mas quando se fala em espírito missionário, são os espíritos que retornam ao nosso planeta em grande missão. E grande missão é dada ao espírito que não vai falhar. Então, eles têm a liberdade de fazer todas as escolhas. Que família eles vão reencarnar, o que eles vão fazer, com quem eles vão se relacionar, porque eles vão conseguir realizar absolutamente tudo que eles planejarem. Aí é que está a questão. Nós não temos ainda a condição de realizar tudo que nós planejamos, que nós queremos planejar. Mas temos, sim, condição de realizar tudo que a espiritualidade responsável pela nossa volta planeja. E o que nós escolhemos, a gente precisa entender que o que nós escolhemos, muitas das coisas que nós, as escolhas do gênero, que nós estamos ali lançando para a espiritualidade, tudo é analisado de forma muito cuidadosa. E a espiritualidade vai nos alertando, olha, isso você não vai ter condição de fazer na totalidade. Você pode fraquejar, você pode fracassar. Então, tudo é reelaborado. Quando nós, espíritos que somos, estamos fora do corpo físico, nossa percepção é muito mais ampliada. Então, nós temos um entendimento muito claro do que nós fizemos e do que foi certo e do que foi errado. Então, na tentativa de acertar, nós vamos colocando lá, escolhendo coisas e mais coisas, na certeza de que vamos solucionar tudo. Mas a espiritualidade responsável está vendo e nos conhece e sabe que não daremos conta de tudo. Então, ela vai cortando muita coisa. Porque a proposta é que dê certo. A proposta é que a gente consiga avançar. Por isso, eles planejam de uma forma muito cuidadosa, para que tudo dê certo. Absolutamente tudo dê certo. Nós solicitamos aos mentores espirituais a permissão para enfrentar determinadas situações. Mas são eles que vão analisar se nós temos condição de passar por tudo aquilo. Então, tudo é planejado por eles na reencarnação proposta, mas ali com a nossa, né, colaboração, vamos dizer assim, com a nossa colaboração, com a nossas escolhas, com as nossas vontades, mas sendo analisado tudo isso que parte de nós, porque a proposta é que dê certo. A proposta é que retornemos aqui ao mundo físico e consigamos
reajustar o que precisa ser reajustado e aprender o que precisa ser aprendido e aprendido. Então, existe todo um planejamento para que tudo aqui dê certo. Nós queremos muitas coisas quando estamos lá no plano espiritual, antes de voltar. Nós fazemos uma lista muito grande, porque temos essa certeza que vamos acertar. Mas a espiritualidade vai cortando um tanto, vai colocando outras coisas, que sabe que a gente pode conseguir. O engraçado é que tudo aquilo que é colocado, que podemos conseguir, quando nós estamos aqui aprisionados nesse corpo, não conseguimos realizar. Muitos de nós não conseguem realizar nem um terço. Nós vamos dificultando tudo. Nós vamos olhando para tudo e dizendo que, nossa, tudo isso, eu estou passando por tudo isso, é muita coisa para mim. Mas imagine, se fosse colocado tudo que nós acreditávamos que iríamos conseguir. Então, nós somos sempre queixosos. Nós nos colocamos sempre na condição de vítimas. Mas não existe nenhuma vítima. Todos nós somos responsáveis por tudo que nós estamos passando. Somos todos responsáveis pelo caminho que nós estamos percorrendo. Nós somos os únicos responsáveis. A espiritualidade está o tempo todo conosco. A espiritualidade está o tempo todo nos fazendo lembrar que nós temos um caminho proposto, mas nós estamos nos desviando desse caminho. É claro que ela não pode pegar ninguém pelo braço e levar pelo caminho certo. É claro que ela não pode se materializar e dizer, olha, está tudo aqui, ó, o que foi planejado foi isso, mas você está se desviando. Nós aqui precisamos ter essa percepção de que estamos nos desviando das leis de Deus, que estamos nos desviando de algo que é possível, que nós estamos dificultando o nosso processo evolutivo. Precisamos compreender que tudo é planejado a partir das nossas reais necessidades e do nosso merecimento. Porque ao chegar aqui, ao nos depararmos com a nossa fragilidade moral, nós encaramos tudo como difícil, como impossível. Na verdade, como impossível. Mas tudo que foi planejado foi a partir das nossas necessidades. Tudo que nós estamos passando, ou porque foi planejado, ou porque nós nos desviamos do planejamento. Mas tudo que foi planejado a partir das nossas necessidades e do nosso merecimento. Para entendermos a partir disso, que não tem ninguém aqui que seja vítima. E que não tem ninguém aqui que esteja sendo punido. Porque Deus não está colocando nada em ninguém. A espiritualidade benfeitora não está negando ajuda, sustentação a ninguém. Somos nós que estamos nos desviando do objetivo central, que é a evolução, que é possível acontecer a cada um de nós. Então, entender essas escolhas, né, esse tema de hoje, as escolhas das provas, é ir muito mais além das situações que nós estamos vivendo e que nós enxergamos como sofrimento. Colocamos tudo como sofrimento. É a necessidade de percebermos o que é despertado em nós, o que precisa ser trabalhado em nós, para que a gente não continue fracassando, para que a gente não continue se comprometendo tanto, para que a gente não continue assumindo responsabilidades que não tem condição de assumir. Para entendermos Deus como um Pai justo e misericordioso,
que está dando a cada dia uma oportunidade de crescimento, que está dando todas as possibilidades para que cada um de nós, para que todos nós possamos acertar. Deus é amor. Ele não coloca ninguém aqui para sofrer. Ele não coloca ninguém aqui com o objetivo de seguir caminhos tortuosos. São as escolhas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. São os desencontros com o Pai que estão permitindo que experimentemos tanta dor e tanto sofrimento. Dentro desse tema, vale também ressaltar aqui que ninguém reencarna com a proposta de fazer mal. Não existe isso no planejamento de ninguém. Se realizarmos o mal, realizamos por escolha nossa, pela nossa fragilidade moral, pela incapacidade que nós adquirimos, que nós colocamos em nós mesmos de não acertar. Porque é possível acertar, porque existe a possibilidade de acertar, porque existem todas as possibilidades para dar certo, mas estamos nos desviando. Então, muitas vezes as pessoas olham grandes tragédias e dizem assim, mas fulano fez isso, então estava no planejamento reencarnatório fazer isso? Ah, então foi porque em alguma existência ele passou por isso. Não. Se eu fizer o mal, se eu matar, se eu roubar, se eu estuprar, se eu trair, foi uma escolha minha, porque ninguém retorna com essa proposta. Não existe uma prova que esteja ali pautada no mal, na ação do mal. Não existe uma expiação que esteja pautada na realização do mal. Tanto a aprovação quanto a expiação, ela tem um caráter de aprendizado, de reajuste, de crescimento. A proposta é que cada um de nós possa evoluir o tanto que pode e o tanto que deve. O que precisamos, a partir de hoje, através desse tema, é ter a percepção mais aguçada de que forma nós estamos vivendo, o que temos escolhido, que caminho estamos percorrendo, o que estamos escolhendo para nós. Se estamos seguindo como Maria, a irmã de Lázaro, que aos pés do Mestre Jesus escolheu a melhor parte, aquela que ninguém iria retirar dela. Nós temos a condição de escolher a melhor parte, porque nós temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência. E se recorrermos à consciência que somos nós mesmos, nós não erraremos. Nós não nos desviaremos do objetivo central, que é evoluir. O que está faltando a maioria de nós, espíritos encarnados, é percebermos que escolhas temos feito, de nos colocarmos na condição de únicos responsáveis pela nossa existência. Porque se der certo, é mérito nosso. Mas se der errado, foi irresponsabilidade nossa. Porque tínhamos todas as possibilidades para dar certo. Porque teremos sempre o que escolher. Sempre algo de positivo para escolher. Para que não responsabilizemos as outras existências pela nossa queda. Porque quando caímos por invigilância. Caímos porque ainda não aprendemos a fazer as escolhas mais acertadas. Aí, Emmanuel, ele tem uma citação que nos diz assim: ainda que não possas marchar livremente com teu fardo, avança com ele para a frente,
mesmo que seja 1 milímetro por dia. E recorramos à oração do Pai Nosso para encontrarmos esse milímetro por dia, para realizarmos esse milímetro por dia. E busquemos dentro de nós o nosso pão de cada dia. O que é que eu necessito aprender hoje? O que eu posso aprender hoje? Porque todos os dias o Pai, que é infinito amor, justiça e misericórdia, estará dando a possibilidade para que eu avance, para que eu conclua todo o meu planejamento reencarnatório, que foi todo baseado nas minhas reais necessidades, no meu merecimento. Ninguém está relegado ao abandono. Ninguém está desamparado. Estamos todos sendo sustentados por Deus, que é amor, por uma espiritualidade benfeitora que nos assiste o tempo todo, pelo Mestre Jesus, que é o nosso bom pastor, por Maria, Mãe amorosa, que está sempre nos orientando, que está sempre nos reconfortando. Então, não estamos relegados ao abandono. Só nos falta mais determinação, mais comprometimento, mais vigilância, mais vontade de acertar, mais vontade de progredir, de avançar, de nos tornarmos seres melhores, de aprendermos a utilizar de forma mais harmoniosa o nosso livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Porque toda escolha tem uma consequência. Então, se fazemos escolhas acertadas, as consequências serão positivas. Mas se fazemos escolhas desacertadas, as consequências serão negativas. Depende sempre de cada um de nós. Se eu experimento alegria ou se experimento dor ou sofrimento. E escolhamos sempre a melhor parte. E nessa certeza de que podemos, de que estamos sendo amparados, roguemos ao Mestre Jesus a assistência diária, que nunca nos falta, mas que muitas vezes não conseguimos perceber, porque estamos tão mergulhados nas nossas imperfeições, porque estamos tão mergulhados nas nossas queixas, que não conseguimos perceber toda essa sustentação. Mas que sempre lembremos de recorrer ao Mestre Jesus, para que possamos nos fortalecer, para que assim consigamos fazer sempre escolhas acertadas, para que futuramente não respondamos por aquilo que negligenciamos na existência atual. Então, depois de tantos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, a partir do que foi falado hoje, nós vamos encerrar o nosso encontro orando ao Mestre, para que nos assista, para que toda vez que fraquejarmos, para que toda vez que nos sentirmos sem rumo, Ele nos socorra, Ele estenda a sua mão e nos redirecione ao caminho de volta para casa. Agradecer por mais uma oportunidade de juntos aprendermos mais sobre as coisas do Pai. Agradecer por todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tentativa de sermos melhores, de nos tornarmos um dia um ser perfeito. Ser conosco, celeste amigo, hoje e todo sempre.